Fala, Vitão! Fala, Guga! Belezinha? Tudo certo, meu querido? Tudo tranquilo. Ontem foi um dia tumultuado, foi um dia de comemoração, por que não? Né? E de muitas notícias aí, muitos tabus sendo quebrados, Muitos recordes sendo batidos, sendo mantidos também. sendo mantidos, verdade. E aí, como é que não vai ter hoje? Ah, hoje a gente volta pro padrão, né, Guga? É. Roda a vinheta! Então, hoje estamos gravando excepcionalmente no domingo para poder falar mais tranquilamente de Champions League. Né? Para poder colocar principal. Finalmente, Vitão, depois de muito bater na trave, de muita insistência, Manchester City conseguiu o seu primeiro título. E entra nesse grupo seleto de clubes campeões da Champions, de clubes ingleses que ali estiveram, né? E num grande jogo, Tem maldosos dizendo que o Big Six da Inglaterra mudou. É diferente. Tem que tirar uns, colocar outros. Vamos trazer para a galera, para a consciência, quem são os campeões aí de Champions ingleses, né? E na ordem de títulos, tá? Então são eles: Liverpool com 6 títulos, depois nós temos Manchester United com 3 títulos, Chelsea com 2, Nottingham Forest com 2 títulos de UEFA Champions League. Eu acho que deveria estar na frente, que vale mais os dois do Nottingham. Do Nottingham do que do Chelsea. Aston Villa e agora City com um título. Esse formando aí os 6 campeões ingleses de Champions League. Não teve para Arsenal, Tottenham. Ainda não. Acho que o Tottenham tem algum título, né? Falar disso, né? Nem título não tem, então. É, exatamente. De todos aí, o que mais a torcida inglesa sente falta é do Arsenal, né? É do Arsenal, que inclusive estava merecendo, né, o título da Premier League desse ano, mas esbarrou nesse monstruoso Manchester City. Exatamente. Após 20 anos aí com o Wenger praticamente no comando técnico, o Arsenal colecionou títulos ingleses, títulos da FA Cup, da Copa da Liga Inglesa, chegou a fazer aquela final histórica contra o Barcelona, que tinha Thierry Henry, tinha Campbell. Consagrou Juliano Belletti. E Juliano Belletti, cascavelense, Juliano. naquele gol histórico, conseguiu levar o Barcelona a ser campeão da Champions naquele ano. Deu uma Champions pro Ronaldinho. Exatamente. E é legal a gente falar do Ronaldinho, Vitão, porque assim como o Ronaldinho, Cafu, Dida e Júnior II, Roque Júnior entrou ontem para esse seleto hall de campeões da Copa do Mundo, da Copa Libertadores da América e da UEFA Champions League, ninguém menos do que Julian Álvares, centroavante argentino. E agora temos um gringo aí, né? Dentro desse grupo seleto. Que nem você trouxe, são 4 brasileiros E um gringo. e um Rio argentino. E eu queria trazer uma informação interessante, que Julian Álvares conseguiu essa façanha aos 23 anos de idade. O cara zerou o futebol nacional e internacional aos 23 anos de idade. Muito bom. Porque quando a gente olha para o grupo de Dida, Cafu, Roque Júnior e Ronaldinho Gaúcho, eles tiveram ou o título da Libertadores logo no começo e foram buscar a Champions depois com uma idade mais experiente, vamos colocar dessa forma, ou então, como foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, conseguiu lá na Europa mais cedo o título da Champions, também da Copa do Mundo, e depois, já quase para encerrar a carreira, veio conseguir o título da Libertadores. Julian Álvares fez tudo isso, Copa do Mundo, Libertadores e Champions, com seus... E na sequência, né? O europeu diria que é do menos importante ao mais importante, porque para o europeu o mundo gira em volta da Champions. Né? Exatamente. Então, para o europeu ali, o Julian Álvares saiu subindo os degraus. Né? Isso mesmo. Vitão, outro fato interessante que a gente estava comentando é a respeito do nosso representante nessa final de Champions. Grande Ederson. Grande Ederson. O Ederson entra num grupo seleto aí, né? Então, é o 18º ano seguido que temos um brasileiro, pelo menos um brasileiro campeão da Champions. O Ederson era o único jogador brasileiro na final de ontem.
O último clube a ganhar 100 brasileiros no elenco foi o Liverpool, naquela temporada 2005, que ganhou a final contra o Milan, naquele empate, naquele histórico jogo de 3-3. Não tinha brasileiros pelo time do Liverpool. E para mim, Guga, o Ederson ele foi além. Tá? E a gente pode abrir aí um leque de discussões agora para falar sobre isso. O Ederson se torna o quarto goleiro brasileiro a ser campeão de Champions, em um momento em que Ederson é um dos melhores goleiros do mundo hoje. Teria o Alisson nessa lista também. É uma discussão caseira entre nós aqui, né, Guga? Para nós, a gente sempre viu o Ederson melhor do que o Alisson, não desmerecendo, porque o Alisson provou para nós ser um dos melhores goleiros do mundo, foi campeão pelo Liverpool de Champions também, né, entrando nessa lista também. Só que quando a gente cita os outros dois primeiros goleiros campeões de Champions, a gente fala de Dida e Júlio César, que também foram goleiros que tiveram o seu nome almejando naquelas temporadas como os melhores goleiros do mundo. O Dida, inclusive, estando nessas duas listas que a gente citou, né? De campeão de tudo e de campeão da Champions, né? De goleiro de seleção e tal. E, poxa, pra mim, o Dida, até hoje o Dida ainda é o melhor goleiro que eu vi jogar. Eu não consigo ter na cabeça nenhum outro no lugar dele. Eu concordo. Muito se tem aquela discussão se Dida deveria ter sido titular em 2002, quando o Marcos foi, mas aí entra a questão de momento, entra em outros fatores. Confiança do treinador. Só que o Dida se comprovou ser um dos melhores goleiros do mundo e pra mim também foi o melhor que eu vi jogar. E ele teve a oportunidade em 2006 também, quando estava no auge, né? O auge do Foi, Dida, com certeza. Tinha acabado de ganhar a Champions, né? Ou ele viria ganhar a Champions. Ele viria ganhar a Champions em 2006. Então, assim, ele teve o seu momento também de seleção. Claro, com certeza. E, pô, foi um grande jogador. Aquela Copa de 2006 foi uma fatalidade, né? Porque aquele elenco de 2006 era para ter sido campeão. Tava fácil, né? Tava fácil. Muito fácil. Esbarrou no Zizu. E por que a gente fala tanto, a gente está entrando nesse assunto dos goleiros e a gente está fomentando essa discussão sobre o Ederson? Para mim, ontem no jogo, o Ederson foi o grande nome da partida. Tivemos o Rodri sendo eleito o melhor jogador em campo da final, muito disso em virtude do gol e não desmerecendo ao Rodri, a campanha que ele fez. Exatamente. Só que para mim, um fato muito curioso do jogo de ontem foi a Inter de Milão ter jogado de igual para igual com o City, o City fazendo a campanha que fez. A Inter de Milão conseguiu deter o poder ofensivo daquele Manchester City e, para mim, criou mais jogadas perigosas do que o próprio City. O Ederson fez 3 grandes defesas no jogo que, sim, definiram o rumo da partida. Inclusive, 2 delas nos últimos 5, 10 minutos de jogo. Então, para mim, o Ederson entraria como o grande nome dessa final. Eu compararia essa atuação do Ederson talvez com a atuação do Dibu Martínez na final da Copa do Mundo também, que com defesas muito importantes garantiu o título da Argentina, né? E assim como o Dibu Martínez, o eleito craque da partida na Copa do Mundo não foi o goleiro, né? Assim como o Ederson acabou sendo o Messi. Foi o Messi. Então, assim, a gente vê essa predileção dessas eleições ao jogador de linha. E na verdade ali, tanto ontem quanto na Copa do Mundo, poxa, os goleiros tiveram participação fantástica, né? Irretocável, eu diria, porque principalmente o Ederson terminou sem tomar nenhum gol, ele fez uma defesa num lance do Lukaku ali, numa cabeçada do Lukaku, quase que é queima-roupa, perfeito. Então, fora de sério que o Ederson jogou ontem. Teve uma bobeada da zaga do City também que deixou, não me lembro agora se foi o Lautaro Martinez, qual foi o jogador dele. Lautaro. Saiu na cara do Ederson e ele conseguiu defender. Ele fez uma defesa perfeita. E acho que foi até você que comentou comigo ontem que diferente de muitos goleiros, ele não saiu criticando a zaga dele, ele se mostrou tranquilão, ele falou, não, tô aqui pra isso. Exatamente, chamou a responsa, não saiu falando que era culpa do zagueiro, xingando e tal. Mesmo o zagueiro tendo errado no passe. Perfeito, então, quase entregado, o jogo tava 0-0. Perfeito, isso mesmo.
E você comentou dessas duas defesas, teve aquele lance que não foi uma defesa do Ederson, que a bola bate no travessão, né, que foi numa primeira cabeçada. O Di Marco, né? Foi isso, do Di Marco. O que acontece? Bate no travessão, só que você vê que o Ederson estava fechando a entrada do gol. Então, se a bola tivesse ido um pouco mais abaixo, o Ederson teria feito a defesa. E uma outra foi no escanteio no finalzinho da partida, né? Que ele conseguiu uma grande defesa também numa cabeçada veloz ali do time da Inter. Então foi um baita do jogo. A Inter não se acuou assim como todos achavam que ia ser, que a Inter ia ter que achar uma bola num contra-ataque, né? Não foi. Então eu acho que todos os méritos a Inter de Milão pelo grande jogo, pela grande entrega. Teve gente chata que falou que a partida foi ruim, que foi fraca tecnicamente, pelo simples fato de ter terminado 1-0. Só que, poxa, é uma final de Champions League, é jogo único. A Inter não ia se arriscar, né, de sair que nem louca tentando atacar. Ela foi cirúrgica, ela atacou quando ela conseguiu, ela atacou quando deu, procurando espaço. E o City sabia também o risco que corria de estar enfrentando Lautaro Martínez, campeão do mundo pela Argentina. O Lukaku, que é um grande centroavante. Dispensa comentários, né? Tinha o Dzeko que começou no lugar do Lukaku. O Dzeko, que é super decisivo também, começou no lugar do Lukaku ali, iniciou a partida fazendo dupla com o Lautaro. Então assim, o time da Inter não estava morto e o City sabia disso. Até por isso não se arriscou tanto, até por isso não se expôs tanto. Talvez isso também tenha esse receio de tomar um contra-ataque da Inter, como muitas vezes a Inter puxou o contra-ataque. Talvez tenha feito o City também jogar com um pouco mais de cautela, né? Perfeito, Guga. Mas foi uma forma muito bonita de ver. Foi um grande jogo, né? Concordo contigo no quesito de as pessoas às vezes olharem para o resultado. A gente tem que dar esse mérito para a Inter, porque em nenhum momento a Inter de Milão entrou como favorita em nenhum dos jogos da Champions, praticamente. Inclusive contra o Milan na semifinal. Exatamente. E a Inter fez a campanha que fez. Provavelmente agora vai passar por algumas reestruturações. Eu já estava lendo que o Lukaku encerra o contrato dele, então ele vai ter que decidir, né, o que vai acontecer aí, os próximos passos do Lukaku. Assim como o City, Gundogan em final de contrato, De Bruyne que já não começa a próxima temporada em virtude da lesão que teve no jogo. Inclusive um ponto aqui, né, Guga? Segunda final que o City chega que o De Bruyne não joga o jogo inteiro, sai no primeiro tempo. Teve muita gente que ficou assustada com isso aí, né? Que achou que saindo o De Bruyne o City de novo ia cair de rendimento, que ia acabar perdendo a final novamente. Mas o Phil Foden entrou no lugar dele, cara, e pra mim é um grande jogador, é um excelente nome do futebol inglês aí, e acredito que tem tudo para se tornar um grande meio armador, né? Ele conseguiu suprir essa posição. Eu vi que o seguinte, na outra final que o City fez, onde o De Bruyne saiu ainda no primeiro tempo machucado também, existia, não vou falar que nessa partida contra a Inter não tinha, havia uma expectativa muito grande em torno do De Bruyne, do que ele entrega, do que ele é capaz, principalmente pelo poder de armação do De Bruyne. De Bruyne não é um meio-campista artilheiro, mas ele é um meio-campista de assistências. Os números mostram isso. Ele chegou a 26 ou 28 assistências, salvo engano, né, dentro dessa Champions. Então ele é um jogador de muita assistência. Aí que vem. O City perde o poder de construção de jogada com o De Bruyne, ficou essa dúvida naquela final em que o City perdeu. Com o De Bruyne teria sido diferente o jogo, o City sofreu com isso. Porém, ontem, o De Bruyne não estava fazendo um grande jogo. Ele não tinha feito uma jogada de criação até aquele momento. Sim, talvez em virtude da marcação que a Inter de Milão estava fazendo, ou poderia ser o simples momento do De Bruyne no jogo que não estava bem. Ele saiu e o City conseguiu manter o nível de jogo, e o poder de criação do City passou pelas pernas do Rodri e do Bernardo Silva, né? Que foram os construtores da jogada do gol. A jogada vem do Bernardo Silva, que ele toca para trás, o Rodri, numa chapada excepcional, que ela tira de dois marcadores, marca o gol do City. Passa milimetricamente, né, das costas do marcador da Inter. Era um gol que era para ser, porque entrou ali num espacinho que
é muito difícil de acreditar. Isso mesmo. Mas foi um belo gol do Rodri. E, cara, o Manchester City agora estragou os planos dos sul-americanos, né, Vitão? Se tinha alguns sul-americanos sonhando que o último Mundial de Clubes poderia trazer outro troféu para a América do Sul, agora eu acho que acabou esse sonho, né? Porque vai ser mais difícil enfrentar o City numa final, uma eventual final, né? Porque Com certeza. Ainda teríamos os times árabes, o pessoal da CONCACAF, Isso foi uma discussão que nós levantamos ontem, né? E dentro disso que o Guga está trazendo para nós, o próximo Mundial de Clubes agora vai ser o penúltimo, né? Porque tem o de 2024 ainda, mas vai ser o penúltimo Mundial de Clubes aonde vai um clube da UEFA e um clube sul-americano. Então a gente até brincava ontem, a grosso modo, dizendo, e de uma forma respeitosa também, quem ganhou o Mundial de Clubes, né? Porque a partir de 2025 o Mundial muda de formato. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí de casa, serão 12 clubes da UEFA Champions League que estarão participando desse Mundial de Clubes. Dentre eles, 3 já estão confirmados, que é o Chelsea, Real Madrid e o Manchester City, que são os 3 últimos campeões da Champions League. Então, o que vai vir aí? Né? E o que a gente comentava ontem também sobre esse nível de dificuldade, a CONCACAF, dentro da representatividade do futebol asiático também, enfim, o nível de futebol que está chegando, né, Guga, nessas ligas. Temos agora Messi indo para Inter Miami. Exatamente, para a Major League. Então, assim, como que vai ser agora o desenvolvimento do campeonato americano? Temos Cristiano Ronaldo, que foi para o futebol árabe, já começou a movimentar o futebol árabe, pois nessa temporada está chegando Benzema e Kanté para o futebol árabe. Então, assim, o nível que era o futebol americano, essas outras ligas que eram consideradas menores, elas estão chegando. Se é que já não chegaram em termos de nível de técnico de qualidade. Então a gente vai ter aí um campeonato mundial de clubes mais difícil. Mas a gente viu isso já nos últimos campeonatos, né? Nos últimos mundiais de clubes. Você vê, em 2021, o Palmeiras eliminado na semi por um time do México, o Tigre do México. Depois a gente teve o Flamengo agora no ano passado eliminado também pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Perfeito. Então, assim, a gente está vendo que, e não foi o primeiro caso, é que antes a gente tratava como uma zebra. E agora não, agora a gente está prestando mais atenção e entendendo que o futebol dos caras também é jogado. Pô, é 11 contra 11, Vitão. E os caras aprenderam que com técnica aliada a uma boa tática, eles conseguem superar os brasileiros. E vou acrescentar mais um ponto aí, Guga, no que você trouxe. Boa gestão. Porque, de novo, estamos falando de clubes que têm dinheiro, tanto no futebol dos Estados Unidos, quanto ali no futebol do Oriente Médio. São clubes com dinheiro que, por muitos anos, na minha concepção, eles só não decolaram porque eles faziam investimento. Que foi, daí entra o tabu que o City quebrou, e a gente já citou aqui também. O City foi vendido, né, foi comprado, quando também o Málaga havia sido comprado. Um tempo depois o PSG foi comprado. Só que daí você não vê um modelo de gestão definido. Você vê contratações sendo feitas, gastando dinheiro como se estou pagando caro, o jogador vai ter resultado, ou o técnico vai ter resultado. E às vezes demora 10 anos como demorou para o City. Só que daí teve uma construção. O City no começo foi assim também. Né? Quando contratou o Robinho, o Elano, teve o Jô, contratou N outros jogadores ali para causar impacto. O Nazi, né? Para causar impacto que não surtiram efeito. Até que, vamos sentar, vamos organizar a casa. Fizeram um modelo, um planejamento, trouxeram o Guardiola e aí isso foi sendo construído. Né? Então os clubes árabes e agora dos Estados Unidos estão começando a ver essa construção. Então sim, nós teremos aí grandes cenários competitivos agora para tirar um pouquinho esse negócio de azarão, de foi uma sorte, enfim. E
você trouxe até uma informação que eu acredito que a gente nem tinha dado aqui antes, que é a do Messi assinando com o Inter Miami. Pois é, Guga, e vamos ver como que isso vai mexer o futebol mundial, né? Porque eu acredito num grande agito. Porque, vamos lá, para o sul-americano, sempre foi muito importante o Mundial de Clubes. Acredito que, por ser um momento em que a gente consegue se provar, se colocar à prova contra os melhores clubes do mundo, quando a gente falava de Europa e de Champions League. Tudo bem que para o europeu a Champions League é o campeonato principal, é o que vale, o Mundial é só um brinde, mas eu vejo que a gente vai começar a ver o europeu olhando diferente para o Mundial de Clubes. Porque vai ser um campeonato mais disputado, vai se ter possivelmente clássicos europeus sendo jogados dentro do Mundial de Clubes, porque são 12 representantes da Europa, e a gente vai conseguir ver clubes de outras ligas jogando de frente contra esses clubes. E o pessoal vai ter que acordar. Então a gente vai conseguir ver também um jogador sul-americano, por exemplo, indo jogar nos Estados Unidos, indo jogar num time japonês, indo jogar num time do Oriente Médio, podendo disputar o campeonato dos sonhos, que é o Mundial de Clubes. Então a gente vai conseguir ver, possivelmente, pode ser que eu esteja falando um cenário, né, ilusório aqui, mas os jogadores tendo interesse em ir para outras ligas, só que podendo ser competitivo, perfeito, podendo ser competitivo, não apenas pensando no dinheiro. E eu acho isso muito interessante. Foi uma boa sacada, acho que deve ter sido também por parte da FIFA em idealizar esse Mundial. Assim, é óbvio que a gente não vai ter todo ano como teremos até 2025, né? A partir de 2025 ele será de 4 em 4 anos, até porque ele entra no lugar da Copa das Confederações. A ideia da FIFA é que ele seja disputado na sede da Copa para fazer aquele teste dos estádios, como a Copa das Confederações fazia, e ele seja disputado de 4 em 4 anos. Então, assim, teremos esse limbo de competições mundiais de clubes nos outros 3 anos. Então, ainda é muito vago a forma que eles vão fazer essa disputa, se não vai ter uma outra competição para substituir essa lacuna, né? Para preencher essa lacuna que vai ficar ali. Até para até para as classificações que terão, né? Que ninguém sabe ao certo como é que vai ser, quem que vai classificar, que posição que vai entrar. A FIFA já disse que são as confederações que vão decidir, né? Como que ela distribuiu as vagas e falou, ó, se virem aí, o jeito que vocês quiserem entregar as vagas, para mim tanto faz. Então, assim, é uma coisa que ainda vai dar muita pano para manga aí, que a gente vai conseguir comentar por muito tempo ainda. Guga, e voltando para Champions, né, que a gente falou um pouquinho do Mundial aí, entrou nesse âmbito aí, mas voltando a falar de Champions, uma menção à seleção da Champions, né? Inevitavelmente, a gente teve aí a maior parte sendo jogadores do Manchester City. Então a gente teve ali Ederson como goleiro, na lateral direita o Walker, tivemos o Dias, zagueiro do Manchester City, tivemos o Stones, zagueiro do City, aí já vem a primeira surpresa, Di Marco, da Inter de Milão, na lateral esquerda. O meio-campo foi formado por Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva, os 3 do Manchester City. Justo, né? Justo. E o ataque, que a gente tem aí os outros 2, né, estrangeiros de fora aí, que seriam Lautaro Martínez, Haaland e Vini Júnior. Seria um baita ataque também. Eu sou um time com esse poderio. Muito bom. Mas eu acho que ela ficou bem representada, a seleção da Champions aí. Eu não sei se eu mudaria alguma coisa, né? E você colocou os 2 últimos aí no ataque, Haaland e Vini Júnior. Acredito também que o The Best desse ano, o Ballon d'Or desse ano aí, deve ficar entre os 2 também, né, Vitão? Perfeito, Guga. A gente sabe que a Champions League conta muito, é um fator importante para contar para essa votação, mas eu vejo que hoje Vini Júnior está entre os melhores jogadores do mundo. É uma discussão se quem que leva esse prêmio, Haaland ou Vini Júnior. Vamos ver. Eu acho que o que poderia ter mexido um pouco nessa decisão seria o De Bruyne.
né? Mas teve essa lesão no começo do jogo. Pois é. Até mesmo a atuação do próprio Haaland, Que foi meio apagada, né? que foi completamente apagado. Era a intenção do Inzaghi foi de bloquear, de impedir o Haaland de jogar e conseguiu. No começo da partida ele recebe uma bola em profundidade e bate de esquerda. A gente estava assistindo na hora, deu até vontade de rir da forma que ele finalizou. Né? Poxa, é a perna esquerda, não é a perna boa dele e tal, só que, cara, o cara meteu um balão lá pra cima. Falei, pô, o que é isso? Não parece que esse cara tá jogando uma final de Champions. Exatamente. Então, assim, terminou como artilheiro da Champions, inevitavelmente pelos outros jogos que fez, né? E se for falar de números também, ele bateu vários recordes, né? Esse ano ele foi um dos que mais marcou, entre todas as ligas, acredito que tenha sido o que mais marcou, né? Então vai ser um páreo duro ali. Vai. Existe uma diferença no estilo de jogo, obviamente, né? Haaland é um centroavante, o Vini já é um ponta, o Vini cria mais jogadas, ele tem mais assistências do que gols, inevitavelmente, dentro do Real Madrid. O Haaland teve seus números aí que dispensam comentários em termos de gol. Então, como que será feita essa decisão aí, são cenas dos próximos capítulos. Então, eu acho que nessa decisão de melhor do mundo aí, o que vai acabar pesando talvez sejam os títulos, né? O Vini Júnior, por mais que ele tenha jogado muito bem nessa temporada, o Ancelotti, cada entrevista se derrete mais por ele, e não está errado, né? Porque ele está representando, só que o Vini Júnior só ganhou a Copa do Rei em cima do Sassuolo, enquanto que o Haaland tem a tríplice coroa. Né? E aí uma menção que você trouxe, o City foi o 10º clube europeu a conquistar uma tríplice coroa. E a segunda do Guardiola, né? Conquistou uma pelo Barcelona. Perfeito, a segunda do Guardiola. E agora com o Manchester City. Vitão, e só pra gente não deixar passar também, né, pra gente trazer mais informações aí pra galera, não sei se todo mundo acompanhou, se ninguém acompanhou, porque é uma liga um pouco menos valorizada. O West Ham foi campeão da Conference League no meio da semana, né? Ganhou de 2-1 da Fiorentina. Não gostei da estratégia do treinador da Fiorentina, deixou o Arthur Cabral no banco. Começou o jogo com o Jokic, que é o artilheiro, o Arthur Cabral, o artilheiro da Fiorentina, começou no banco. Eu acho que ele tentou pegar um West Ham mais cansado no segundo tempo, mas não deu muito certo, né? Arthur Cabral entrou, mas acabou perdendo ainda. A Fiorentina acabou perdendo 2-1. O West Ham fez o segundo gol aos 90 minutos de jogo, então assim, já estava tudo encaminhando para os pênaltis, na prorrogação, primeiro em pênalti, mas acabou não dando certo, a Fiorentina não segurou e o West Ham do Paquetop foi campeão da Conference League, a segunda edição da Conference League, né? Então fica aqui nossa congratulação ao... Alguns pontos aí, né? Uma curiosidade sobre essa final de Conference League. A Fiorentina se torna o primeiro clube a ser vice-campeão das 3 principais competições europeias, UEFA Champions League, Euroleague e Conference League. E o West Ham, depois de muitos anos, voltou a decidir um campeonato... 50 anos. Que voltou para uma decisão de um campeonato de grande expressão dentro do cenário europeu e sagrou-se campeão. Inclusive, durante a partida, os torcedores do West Ham ficavam jogando copos e outros objetos no campo. E o juiz até parou a partida por um momento, porque o capitão da Fiorentina foi atingido na cabeça por um isqueiro, um copo, se eu não me engano, e acabou tendo que fazer a bandagem na cabeça lá, machucou. E é uma atitude muito feia, né, para uma torcida que já estava há tanto tempo fora de uma competição europeia, de uma final europeia. Uma torcida inglesa, que os ingleses são conhecidos pelo seu respeito dentro dos estádios. Apesar da torcida do West Ham ser conhecida pelos hooligans, né? Mas mesmo assim, né? Quando que foi isso? A gente está em 2023, poxa, né? Não tem sentido. Não tem mais espaço, né? Você está tão próximo do campo para que não tem por que fazer isso, né? O jogo estava 0-0 ainda, não tinha provocação nenhuma de nenhuma das partes. É só um ponto que manchou aí uma parte do título do West Ham. E outro ponto interessante também, Vitão, é que o futebol italiano
tá ganhando força, tá chegando forte. Tivemos a Roma na final da Liga Europa, tivemos a Inter na final da Champions e a Fiorentina na final da Conference League. As 3 derrotadas, mas representando o futebol italiano, chegando nas finais. Voltou, né? Então quando a gente olha para o que foi a Champions League, tivemos 3 times italianos chegando ali, Milan, Inter e o Napoli. Quando a gente olha para a Euroleague, tivemos a Roma e a Juventus. E quando a gente olha para a Conference League, tivemos a Fiorentina. Nenhum time italiano sagrou-se campeão. Só que quando a gente olha para a representatividade que o campeonato italiano sempre teve dentro do cenário europeu, já fazia uns anos que um clube não chegava da forma com que os clubes chegaram. Vai entrar naquela discussão que a gente já citou aqui, tá bom? Mas quantos jogadores italianos tem em cada elenco? Acredito que dentro dos grandes clubes ali, a Inter de Milão hoje é a que mais está com jogadores italianos. Tá? Invertendo um pouquinho a história, porque a título de curiosidade, a Inter de Milão há muitos anos atrás foi criada para receber os jogadores estrangeiros, porque os outros clubes não aceitavam tanto, mas enfim, isso aí era só um ponto para a gente comentar. E a gente tem uma menção de que no dia de hoje, né, estamos gravando no domingo, às 6h30 da tarde, vai ter a final da Copa do Mundo Sub-20, Itália contra o Uruguai. Então, assim, quem estava preocupado aí com esse disparelho, né, do que foi o futebol italiano até há poucos anos atrás, campeão da Eurocopa, para o que está vindo, que não existia uma certa esperança no futebol italiano, vamos ver essa Copa do Mundo Sub-20 aí. Parece que a safra tá boa, né? Exatamente. Vamos ver. 41 do segundo tempo, Luciano Rodrigues! Guga, eu queria pegar um ganchinho ainda, né? Numa observação da final da Champions ontem. A gente vai trazer isso em próximos capítulos. A gente quer falar um pouquinho sobre as questões de formação na nossa visão, né? O amor que nós temos pelo 3-5-2. Mas um ponto é falar a forma com que os dois clubes se posicionaram ontem na final da Champions League. A Inter de Milão veio a campo jogando num 3-5-2, tá? Muito para povoar o meio campo, impedir criações de jogada e também fechar o Haaland. E o Manchester City veio num 3-6-1. Até o Guga trouxe isso no decorrer do jogo, que o Guardiola tem essa mania, ele começa numa formação, daqui a pouco ele muda e está tudo certo. Porém, a formação base do City veio no 3-6-1. Então a gente teve 2 formações ontem, partindo de 3 zagueiros, povoando o meio campo. Aí a diferença foi a forma com que ambas atacavam ali. Então só essa menção aí para a gente fomentar isso para discussões futuras. Então, acho que é isso, né, cara? Chega por hoje? Acredito que sim. Vamos só mandar um abraço para as meninas do STEM Cascavel aí, futsal, né? Tá jogando a Libertadores lá em Assunção, no Paraguai. E a gente está gravando, como eu disse, no domingo. Hoje, às 7h30 da noite, elas vão jogar a final da Libertadores. Tem tudo para sagrarem-se campeões. E a gente não vai conseguir dar os parabéns para elas pelo título, mas fica aqui já os parabéns por terem chegado até essa final, da forma que chegaram. Fica a nossa torcida. Não tomaram nenhum gol ainda. Já fizeram. O saldo já passou de 40. Já passou de 40. Eu ia tentar arriscar um número aqui, né? Teve jogo que meteram 14 no adversário ali. Se eu não me engano, tá com 42 ou 40 o saldo de gol delas na competição. Vamos ver se a gente consegue fechar essa competição com baliza 0, né? O famoso clean sheet. E campeãs, né? Que elas sejam campeãs, se representem Cascavel no masculino e no feminino. Eu acredito que isso vai ser inédito em qualquer campeonato, seja de futsal ou de futebol do mundo. Eu não lembro de uma equipe ter sagrado-se campeã no maior torneio, por assim dizer, da modalidade, tanto no masculino quanto no feminino. Vamos torcer por elas então. É isso aí, fica a nossa torcida. Então,
Obrigado, cara. Valeu, Guga. Pessoal, comentem aí pra gente o que vocês acharam dessa final da UEFA, comentem aí o que vocês acham do Messi no Inter Miami. Olha só. Muito bem, muito bem. O que a gente pode esperar dessas próximas ligas aí? E aqui também, né? Inscrevam-se no nosso canal. Clique, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixe seu like. E pessoal, por favor, compartilhem com os amigos, com os conhecidos de vocês que vocês sabem que gostam de uma discussão de futebol bem aberta, né, de fomentar aí sobre o esporte. Compartilhe com eles. Valeu, até a semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço.